apóstata iria surgir. A Bíblia às vezes chama de anticristo, outras vezes de a besta. Este poder substituiria a verdade sobre a salvação através de Jesus Cristo. Estabeleceria um sistema de penitências e culpas para se alcançar a salvação. Um sacerdote terrestre iria se colocar diante do sumo sacerdote Jesus Cristo, nosso único intercessor entre Deus e os homens. Haveria uma tentativa de modificação da verdadeira lei de Deus. Este poder iria crescer, este poder prosperaria até o fim do tempo. Vejam 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Começando com o verso 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, a vinda de Cristo, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O abandono da verdadeira fé bíblica iria surgir. O abandono de Cristo como o nosso único Salvador. O abandono de Cristo como o único sacerdote. O abandono da lei de Deus como único guia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Notem que o templo de Deus é mencionado. Lembram-se que na terra, no santuário terrestre, o que havia naquele santuário? Lembram-se quando tínhamos o santuário aqui? A arca de Deus. E o que estava dentro da arca de Deus? A lei de Deus. Então Deus, o Deus Jeová, se assentava entre os querubins e manifestava a sua glória diante da sua lei. Mas o anticristo procuraria entrar no santuário de Deus, onde a lei de Deus está colocada, e mudaria a lei de Deus. E o único que pode mudar uma lei é somente aquele que tem autoridade para tanto, o Criador da lei. Então este poder se engrandeceria acima de Deus, porque ele engrandeceria a si mesmo sobre o Criador da lei, porque ele queria mudar a lei. Por isso que a Bíblia diz no fim do verso 8, leiamos o verso 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, Paulo disse. Qual o significado da palavra iniquidade? Erro, o mistério do erro. Então, este poder, na batalha final, exatamente como em Daniel 3, a batalha era contra a adoração e a lei de Deus. Como em Daniel 6, a união da igreja com o Estado, o problema era a adoração e a lei de Deus. Por isso, nos últimos dias, o problema será o surgimento de um poder que tentará modificar a lei de Deus no santuário de Deus. E este poder levará homens e mulheres a errar e a desobedecer. Deus está procurando pessoas que sejam leais e obedientes e verdadeiros. Voltem para Daniel 11, por favor. Através dos séculos, em um período chamado de Idade da Escuridão, Deus teria um grupo de pessoas que eram leais e verdadeiros a Ele. Daniel, capítulo 11. Notem que em Daniel 11, versos 32 e 33, no meio desta apostasia, no meio desta rebelião, no meio desta era chamada Era da Escuridão, no meio do abandono de Cristo como nosso Salvador, Jesus como único sacerdote, quando a lei de Deus deveria ser guardada nos nossos corações e vivida em nossas vidas, no meio de tudo isso, existiria um povo que seria fiel e leal a Deus. No meio do abandono destes princípios, Daniel 11, 32 e 33. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, por algum tempo. Vejam o que a Bíblia diz sobre este período de escuridão. Deus seria um povo leal que iria trabalhar para ele, os valdenses. O poder da união entre a igreja e o Estado.
E conforme este poder da igreja e do Estado se unisse, impressionaria qualquer um que não o aceitasse. Os valdenses foram um simples grupo do povo de Deus. Suas crianças memorizavam grandes partes da Bíblia e eles copiavam à mão as Escrituras em lugares secretos, dentro das cavernas. O Estado e a igreja uniram todas as suas forças e exércitos para exterminá-los. Estes valdenses moravam em cavernas e as autoridades da igreja e Estado descobriam. E faziam fogueiras na entrada das cavernas, a fim de que a fumaça entrasse e estes valdenses começassem a tossir e acabavam saindo das cavernas. Então eram massacrados e eram mortos. Bebês eram lançados ao ar e eram aparados pelas espadas pontudas e mortos, e pessoas foram massacradas e mortas durante este período de escuridão, um período sanguinário. Recordo de Jacó, o produtor de velas. Jacó, o produtor de velas, veio dos Países Baixos da Bélgica, chamada Flanders. E Jacó começou a estudar a sua Bíblia. E lendo textos como estes, não existe outro nome embaixo do céu ou em qualquer lugar em que pensarmos exceto Jesus Cristo. Ele leu passagens como esta: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então Jacó, o produtor de velas, disse: ó Deus, eu tenho que abandonar as tradições da igreja. Eu tenho que deixar de ver homens como se fossem o meu Salvador e de seguir os princípios que as religiões terrestres ensinam. Ó Deus, eu tenho que seguir a tua palavra. Então Jacó, o produtor de velas de Kent, decidiu servir a Deus. Ele foi julgado pela igreja do Estado. E lá eles tinham os representantes da igreja de um lado, com as suas vestes clericais, e tinham o juízo do Estado do outro lado. E eles disseram: Jacó, produtor de velas, você é um homem ignorante que nunca aprendeu, nunca foi ensinado. E ele disse: sim, senhor, eu nunca fui ensinado nas escolas de homens. Mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A Bíblia disse que Deus revelaria aos bebês e não aos sábios e prudentes, Senhor. Eu não sou educado nas escolas dos homens, mas eu fui educado na palavra de Deus. E Jesus diz: santifique-se em minha palavra, porque minha palavra é a verdade. Jacó, o produtor de velas, foi levado para fora e foi queimado na fogueira por causa da sua fé. Recordo de Hus, um grande homem de Deus. Hus fez da obediência a Deus o seu modelo. E Hus foi preso em Praga, Tchecoslováquia, julgado porque ele era obediente à palavra de Deus, julgado porque ele não tinha outro Salvador exceto por Cristo, porque ele sabia que Jesus era seu representante, o seu sacerdote diante do trono de Deus, julgado porque ele queria ser obediente a Deus. E Hus foi queimado na fogueira e enquanto ele queimava, ele clamava: ó Deus, nas tuas mãos eu coloco o meu espírito. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. O anticristo, a união entre a igreja e o Estado, mas homens e mulheres leais, homens e mulheres fiéis, homens e mulheres que conheciam Jesus, homens e mulheres cujas consciências eram protegidas pela palavra de Deus, homens e mulheres que viviam sob a verdade de Deus, a herança da história. São os mártires que derramaram o seu sangue por serem leais e fiéis à palavra de Deus. Daniel 11 focaliza o final dos tempos. Daniel focaliza um período em que o poder do anticristo e uma falsa religião irão crescer em popularidade e predominância. Nos mostra o que vai acontecer logo nos nossos dias. Focaliza a última crise final entre o bem e o mal nos nossos tempos. Daniel, capítulo 11. Vejam, começando com Daniel 11. Notem em Daniel 11, começando com o verso 40. A crise final, até o verso 40, falava sobre o
o poder do anticristo. Ele falava sobre a dominação de uma falsa força religiosa. Agora ele fala sobre o poder do anticristo, sob o simbolismo chamado o Rei do Norte. Assim como o ouro, a prata,